Estamos começando mais um OAB na TV, um programa da Ordem dos Advogados do Brasil, 8ª Subseção Piracicaba. E hoje convidamos o Dr. Juliano Reiser, que é advogado, assessor jurídico de trânsito da Autoescola e Despachante Relâmpago, falando sobre questões relacionadas ao trânsito de veículo de Piracicaba. Como vai, doutor? É um prazer tê-lo aqui em nosso programa, sinta-se à vontade. Obrigado, doutor Denilton, é um prazer enorme estar no seu programa. Espero poder colaborar, te respondendo algumas questões relacionadas ao trânsito de Piracicaba. Doutor Juliano, já que estamos falando sobre questões de trânsito em Piracicaba, quais são os tipos de infrações mais cometidos aqui em Piracicaba? As infrações mais comuns cometidas pelos condutores em Piracicaba são multas por avanço de sinal vermelho, falta de cinto de segurança, ou não uso de cinto de segurança, telefone celular, pessoal que fala muito em telefone celular, né? Problema de capacete também, aplica-se muito multa por não usar capacete em Piracicaba. Acredito que essas sejam as mais comuns, as multas mais comuns aplicadas aqui em Piracicaba, com maior incidência. Além das multas por falta de cartão de zona azul, que hoje em dia tem uma empresa nova que está fiscalizando isso e as multas por falta de cartão também são muito comuns. O senhor que é um expert na área de direito do trânsito, tá? Quais são as novidades na legislação de trânsito? Olha, a questão que está mais em evidência no trânsito, que até gerou manifestações, né? Não só aqui em Piracicaba, mas pelo Brasil todo, em São Paulo principalmente, é a questão dos motofretistas. Né, que as pessoas que mototáxi, motofretista, ele vai ter que passar por um curso agora, um curso de especialização, então foi regulamentado, né, pelo Detran, mas que ainda não entrou em vigor. Isso era para entrar em vigor agora no começo de agosto, né, mas foi prorrogado agora para o dia 1º de fevereiro de 2013. Quais as dificuldades dos motoristas na hora de recorrerem de suas multas? Olha, a lei de trânsito ela garante ao proprietário, ao condutor do veículo, o direito à defesa. Né? Tem lá os artigos do Código de Trânsito que garante o direito do recurso. Acontece o seguinte, que muitas vezes, na hora de fazer o recurso, o condutor, o proprietário do veículo, ele tem dificuldade em comprovar que aquele fato não aconteceu naquele momento. A pessoa, por exemplo, que toma uma multa de trânsito por falta de cinto de segurança, o fato aconteceu naquele momento, talvez ele não... Né, o flagrante do guarda aconteceu naquele momento. Se houve uma falha do agente, do fiscalizador, ao observar e não notar que a pessoa estava de cinto de segurança, dificilmente a pessoa que vai recorrer vai ter um sucesso no recurso desse, porque não tem como provar que naquele momento estava utilizando o cinto de segurança. Então a dificuldade maior é essa, apesar de estar garantido para o condutor, para o proprietário do veículo que vai recorrer de uma multa, o direito à ampla defesa, né? Ele vai ter dificuldade. Talvez o recurso, na verdade, não sirva para nada para ele. Por exemplo, uma mulher que dirigindo arruma o brinco, né? E o fiscal pode interpretar como ela esteja segurando o seu telefone celular, né? Que é um caso. Sem dúvida, isso é algo que pode acontecer. Né? Até porque as infrações de trânsito, para serem aplicadas, muitas delas não dependem da abordagem do agente, do policial ou do agente de trânsito. Muitas multas podem ser aplicadas com o veículo em movimento. Né? E o veículo em movimento é aquele instante que o agente observa, ele acredita que o condutor está no telefone celular e pode aplicar uma multa assim e dificilmente o condutor vai conseguir comprovar o contrário. Até porque os agentes de trânsito e o policial, quem fiscaliza, goza de fé pública e a palavra dele perante a nossa acaba prevalecendo. Então a gente vai ter dificuldade realmente num recurso desse obter um sucesso e reverter uma multa dessa. E além dos problemas com os recursos das multas, tem ainda a preocupação dos condutores com a pontuação, não é isso? Olha, eu acredito que o maior problema para quem toma uma infração de trânsito,
comete uma infração de trânsito, é mais a questão do problema da pontuação do que o problema pecuniário. Porque o problema da pontuação, quando você vai tomando 4 pontos, depois toma uma outra, mais 5, mais 4, o que acontece? O condutor, quando ele atinge 20 pontos na carteira, num período de 12 meses, que é o que a lei estabelece, ele pode ter sim o direito de dirigir dele suspenso. Pode acontecer. Ele vai receber uma cartinha na casa dele, se ele tiver o endereço dele devidamente atualizado junto ao Detran, ele vai receber uma cartinha na casa dele e possivelmente ele pode ter até a carteira suspensa. Então a questão dos pontos certamente é uma preocupação que os condutores devem ter e devem respeitar as leis de trânsito sem dúvida nenhuma. Doutor Juliano, os pontos na CNH somem, ou seja, deixam de ser contabilizados depois de um ano? Mas antes da resposta, vamos a um pequeno intervalo e voltamos daqui a pouco. O programa OAB na TV Piracicaba tem o apoio cultural da Fernandes e Rodrigues Consultoria, Biotipo, farmácia de manipulação, e Lobão, clínica veterinária e centro de estudos avançados em homeopatia. Olá, eu sou Edenilton Salvador e estamos no OAB na TV, um programa da Ordem dos Advogados do Brasil, 8ª Subseção Piracicaba. Hoje conversando com o Dr. Juliano Reiser, que é advogado, assessor jurídico da Autoescola e despachante Relâmpago, falando sobre questões relacionadas ao trânsito de veículos de Piracicaba. E a pergunta realizada antes do intervalo a ser respondida foi a seguinte: os pontos na CNH somem, ou seja, deixam de ser contabilizadas após um ano? É importante que os condutores consultem regularmente a sua carteira. Os pontos eles desaparecem sim depois de 12 meses, desde que ele não faça parte de uma somatória, porque o condutor que atingir 20 pontos no período de 12 meses, e esse período de 12 meses ele é contado a partir da primeira infração que foi cometida, no período de 12 meses, se ele atingir os 20 pontos, ele vai ser instaurado um processo administrativo e eventualmente ele pode ter a carteira dele suspensa, e os pontos não desaparecem mais. Além do fato de que existem algumas multas que por si só já ensejam num processo administrativo. Por exemplo, multa de capacete é uma multa que já instaura-se esse processo administrativo e pode eventualmente suspender a carteira do condutor. O excesso de velocidade acima de 50% da velocidade permitida para o local também pode ensejar uma suspensão, instaura-se um processo administrativo. E outras mais, manobra perigosa, uma arrancada brusca, esses tipos de multa, existem multas de 7 pontos que por si só já ensejam num processo administrativo e eventualmente pode suspender a carteira do condutor. Então nem sempre é pela somatória, 4, 5, 20 pontos no período de 12 meses. Em algumas situações, uma multa sozinha, uma multa de 7 pontos, multa de embriaguez, por exemplo, que é muito comum, a questão da fiscalização que existe hoje, multa de embriaguez, né? Nessa política de tolerância zero, é uma multa que enseja uma suspensão na carteira de um ano. O condutor pode ficar um ano com o direito de dirigir suspenso, além de submeter em curso de reciclagem. Então é bom o condutor ficar atento, consultar os pontos na carteira e se verificar lá que no período de 12 meses atingiu 20 pontos e os pontos não sumiram, completou lá um ano e o ponto não sumiu, que ele procure uma pessoa de confiança, um advogado de confiança, vá atrás para tentar resolver esse problema, porque pode ser que a carteira dele esteja bloqueada e ele não tem nem conhecimento disso. E como o condutor faz para consultar a pontuação da sua CNH? Olha, o condutor não tem muita dificuldade para consultar os pontos na carteira não.
ele pode nos procurar, né? Ou pode, de casa mesmo, tem o site do Detran, www.detran.sp.gov.br. Lá eles disponibilizam isso, o condutor tem que fazer um cadastro, se cadastrar no site, né? Fornecer alguns dados dele, mas ele tem condições de consultar os pontos. Ou procurar mesmo a Ciretran, o Departamento de Trânsito, que eles podem fazer essa consulta dos pontos. Eu gostaria que o senhor falasse aos nossos telespectadores em relação aos veículos registrados em nome de uma pessoa jurídica. Quando se comete uma infração, a pontuação vai para quem? A pessoa jurídica, quando ela recebe uma notificação de infração de trânsito, ela deve indicar quem era o condutor na oportunidade do cometimento da infração. Se a pessoa jurídica não identificar o condutor, a lei prevê uma aplicação da multa em dobro. Aquela multa originária, ela é aplicada em dobro. Então o condutor que toma uma multa, por exemplo, por falta de cinto de segurança, que é uma multa no valor de R$ 127, se a empresa não identificar o condutor, a pessoa jurídica não identificar o condutor, será aplicada uma multa em dobro em cima dessa originária. Então ele pagará 2 vezes pela infração de trânsito. Eu gostaria também que o senhor falasse aos nossos telespectadores por que um condutor que comete uma infração de trânsito, ele mesmo sendo identificado, a pontuação vai para o proprietário do veículo. A legislação de trânsito, ela prevê a responsabilidade não só do condutor, mas também prevê a responsabilidade do proprietário do veículo. Por exemplo, a pessoa que é flagrada conduzindo, empinando uma motocicleta, ele é identificado naquele momento e existe uma segunda multa aplicada, por exemplo, por falta de licenciamento. A responsabilidade por falta de licenciamento em manter o veículo em boas condições de circulação, não faltando equipamento obrigatório, devidamente licenciado, essa responsabilidade ela é do proprietário do veículo, né? A responsabilidade do condutor são aquelas multas que dependem do ato da condução, aquelas infrações, a pessoa que anda na contramão, anda sobre a calçada, essas multas são de responsabilidade do condutor. As multas por falta de licenciamento é de responsabilidade do proprietário. Por isso que às vezes uma pessoa que é identificada conduzindo, aplica-se 3, 4 multas e 1, 2 fica para o condutor identificado. E uma terceira, uma quarta multa vai para o proprietário. É por causa da questão da responsabilidade da infração, nem sempre é do condutor. Às vezes também pode recair sobre o proprietário. E em relação ao condutor embriagado que se nega a fazer o teste do bafômetro, o etilômetro, existe alguma mudança na legislação? A legislação em vigor em relação à questão do teste de embriaguez, a forma mais comum hoje é o etilômetro mesmo, né, o uso do bafômetro. Tem a questão também da colheita de sangue, a pessoa que faz o teste de sangue, e também a questão do exame clínico, quando o condutor ele é encaminhado até uma delegacia de polícia e submete ao teste clínico que é realizado por um médico. E no caso de questões notórias de embriaguez, né, a gente vê, é muito comum hoje ver na televisão até o condutor que ele mal consegue falar, não consegue às vezes ficar em pé, né, e é uma forma também de você comprovar que a pessoa estava embriagada. Mas existe tramitando uma legislação, né, para ver se você consegue aprovação, que provavelmente vai conseguir aprovação, para que a identificação não seja feita só nessas situações, mas por prova testemunhal também consiga-se comprovar que a pessoa estava com sinais de embriaguez. Às vezes, mesmo a dificuldade em se permanecer em pé, ou às vezes olho muito vermelho, um pouco de sonolência, dificuldade em falar, às vezes exalando, né, álcool etílico, né, pode acontecer também. Acredito que isso vá ser aprovado e essa legislação venha até ficar um pouco mais rígida, um pouco mais severa, para evitar os condutores que andam embriagados por aí. Muito bem, e estamos chegando ao final do nosso programa. E qual a recomendação que o senhor deixa aos nossos telespectadores, principalmente aquele que está efetuando a venda do seu veículo? O que o vendedor do veículo deve fazer, assim que ele preenche aquelas formalidades de ir até o cartório, assinar, reconhecer firma,
tanto dele como vendedor, como a do comprador, ele deve comunicar ao departamento de trânsito dessa venda. A lei estabelece um prazo de 30 dias para que ele não tenha mais nenhuma responsabilidade sobre o veículo, seja multa, seja falta de pagamento de PVA, mas mesmo que ele não faça naquele período de 30 dias que a lei estabelece, é bom que ele faça imediatamente. Então você que vendeu um veículo, pode ser recentemente ou já há algum período, e não fez essa comunicação de venda, é importante que você faça imediatamente para não se responsabilizar solidariamente com multas e PVA, eventualmente que o novo proprietário não tenha pago. Muito bem, chegamos ao final do nosso programa. Hoje conversamos com o Dr. Juliano Reiser a respeito de questões relacionadas ao trânsito de Piracicaba. Dr. Juliano, foi um prazer tê-lo aqui conosco, né? Espero que o senhor volte outras vezes aqui no OAB na TV. Foi um grande prazer estar aqui presente, Dr. Edenilton, colega ainda da época de graduação. Espero ter contribuído com os seus telespectadores e quem sabe voltaremos aqui em outras oportunidades para colaborar com esse programa interessante para a sociedade de forma geral. E chegamos ao final do nosso programa. Quero agradecer você, telespectador, que esteve até agora conosco, agradecer também os nossos apoiadores culturais, sem os quais não teríamos este programa, e dizer que você também pode participar, enviando críticas e sugestões para oabnatv_edeniltonsalvador.adv.br. Até o nosso próximo programa, se assim o bom Deus permitir. O programa OAB na TV Piracicaba tem o apoio cultural da Fernandes e Rodrigues Consultoria, Biotipo, farmácia de manipulação, e Lobão, clínica veterinária e centro de estudos avançados em homeopatia.